aqui, eu convido você a abrir em Juízes, capítulo 2, nós vamos ler o verso 7 e então estaremos orando. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel, ou de Israel. Vamos orar essa noite? Pai bendito, ó Pai, nós te agradecemos. Nós servimos ao único e verdadeiro Deus. Ó Pai, nós estamos aprendendo todo domingo sobre a prática da fé, a viver pela fé e não por vista. Por isso nos ajude. Ó Deus, hoje pela manhã aprendemos o exercício da fé na adversidade, em momentos difíceis. Ó Pai, nós sabemos que isso é contínuo na sua igreja. Ó Pai, nos ajude a não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Ó Deus, por graça, fale conosco essa noite, eu te suplico, pela sua misericórdia, fale conosco mais uma vez, ó Deus, e que possamos então colocar em prática. Me ajude apenas como instrumento, é que eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Um aviso: nas quartas-feiras, a partir do mês que vem, né, o Fernando falou nessa quarta aqui, se o pessoal estava meio confuso, então, a partir do mês que vem ainda, então o Fernando continua nas quartas, e no domingo pela manhã o Ramon vai estar trazendo para nós a história da igreja. Domingo que vem eu finalizo sobre o tema A Fé que Agrada a Deus. Nós estudamos um livro por completo, faltou apenas um tópico, hoje conversando com o Ramon, não, pode terminar, né? Terminamos esse último tópico. Aí no próximo domingo o Ramon vai estar trazendo para nós história da igreja. E o mês que vem eu vou iniciar uma série de estudo chamado Família Teológica, ou seja, a família estudando teologia e aplicando isso na família. Então está aí, vem às quartas-feiras aquilo que o Fernando falou, né? Quanto que nós já aprendemos. É povo de Deus reunido em torno da sua santa palavra. E nós nunca saímos perdendo por isso, jamais. Serviu ao povo ao Senhor todos os dias de Josué. Nós conhecemos a história, nós sabemos como que eles chegaram até aqui, nós sabemos quem é Josué, nós sabemos que Deus chamou Moisés a tirar o seu povo do Egito. Com braço forte Deus tirou esse povo, conduziu esse povo 40 anos no deserto, e aqui terra prometida. E o próximo, pós Moisés, nós sabemos que é Josué. Agora, quando nós chegamos em Juízes, aqui está terminando esse legado. E a Bíblia fala que havia um povo. Nós temos aqui um povo que está seguindo a Josué, eles estão seguindo a Deus todos os dias de Josué, mas enquanto Josué é vivo, enquanto os anciãos estão vivos. Ou seja, a fidelidade do povo está vinculado a pessoas que estão influenciando eles mesmo, que positivamente a gente pode dizer, pessoas que estão influenciando eles a seguir a Deus. Então, de certa forma, o povo segue a Deus na época de Josué, e enquanto aqueles que tinham passado e conhecido Moisés, que tinham visto os sinais que Deus havia feito, essas pessoas ainda estavam vivas. Esses são os anciãos, ou seja, as pessoas mais velhas. Mas a Bíblia ela vai dizer que
como todos nós, termina um dia. E chegou a vez de Josué. E Josué morreu. Chegou o dia que Josué veio a óbito. Ele faleceu. O tempo chega para Josué. E o verso 8 e 9, nós vamos ler. Foi também, aliás, me perdoe, verso 8 e 9. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Então, morreu. Se nós seguimos pessoas, pessoas morrem, pessoas terminam. E a esse líder chegou o momento dele. Como vai chegar o meu momento, como vai chegar o seu momento, como a Bíblia diz que vai chegar aquela geração também. Porque no verso 10 você lê: foi também congregada aos seus pais toda aquela geração. O que ele está dizendo, congregada aos seus pais? Morreram, faleceram. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração. E, agora olha o que nós lemos: outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, essas pessoas, elas não conheceram. Mas como que é essa nova geração? O texto vai dizer que eles não conheciam o Senhor e nem tampouco as obras que fizera a Israel. Talvez nós poderíamos falar, bom, o texto está dizendo que eles não conheceram como os anciãos, como Josué. Mas no decorrer do texto nós vimos que realmente eles negligenciaram no conhecimento do Senhor. Eles não conheciam a Deus, nem as obras desse Deus. E quanto tempo foi entre uma geração e outra? Quanto tempo passou entre Josué e esse novo povo que não conhecia Deus? Apenas 26 anos. Quando você faz o estudo, você vai lá no primeiro juízo, Otoniel, você consegue fazer o cálculo. Então não era muito tempo, mas foi suficiente para o povo abandonar a Deus. Foi suficiente. Então nós temos gerações, uma geração passa para outra, e a próxima geração, o que acontece? Amados, nós aprendemos certa vez na escola dominical aqui, estudando sobre as igrejas de Apocalipse, que os nossos pais eram mais crentes do que nós. Os nossos avós eram mais fiéis do que nós. A nossa geração é uma geração confusa, e eu ultimamente tenho me cobrado muito quanto a isso, eu mesmo, a mim mesmo, o quanto que nós éramos mais dedicados. Se você olha para os nossos pais, para os nossos avós, para a história da nossa igreja, pessoas que morreram, que deram a vida, essa geração é uma geração confusa e confortável. Ela quer buscar aquilo que lhe apraz e não aquilo que agrada a Deus. O texto diz que o povo serviu a Deus somente enquanto Josué estava vivo. O texto diz: aquele povo, aquela geração servia a Deus enquanto Josué e os anciãos estavam vivos. É isso que o texto diz. Nós temos um problema aqui. Enquanto havia influência, aquele povo servia. Então, eram pessoas que elas tinham que ser sempre chamadas a fazer algo. Então vamos trazer para o dia de hoje. Imagina Josué e os anciãos
cobrando eles, olha, tem que haver o sacrifício, tem horários para o sacrifício. A prática dos mandamentos estavam ali, mas agora não havia quem cobrasse. Não havia mais os anciãos. Enquanto isso aconteceu, enquanto haviam pessoas, havia essa influência de pessoas, eles obedeceram. E quanto que isso pode acontecer em nossas vidas? Sermos crentes apenas na presença da igreja, na presença do pastor, na presença de outros irmãos, ou presos a uma geração. Eu me lembro, certa vez, eu fui no pronto-socorro em Guaíra, e fazia pouco tempo que eu morava em Guaíra. E nós chegamos, e a igreja que nós chegamos, tiraram o pastor de lá com o baixo assinado, né? Abaixo assinado. Foi muito triste aquilo lá. Foram em casa para me assinar, eu não quis, né? Eu mandei a Gislaine para Jundiaí para poupar ela disso, estava recém-chegado, uma coisa triste. Mas passou, beleza, passou, o novo pastor chegou, bola para frente. Mas 2 anos depois eu estava no pronto-socorro e tinha uma irmã lá que fazia 2 anos que eu não via ela. Achei que ela tinha mudado. E não mudou. Eu falei, a irmã está sumida. Ela falou, então, você viu o que aconteceu lá onde? Na igreja? Eu falei, não vi. Mas você não estava lá? Eu falei, não, o que aconteceu? Ela falou lá que fizeram baixo da irmã, isso faz 2 anos, nem tem mais aquela igreja, já é outra. Ela estava presa a pessoas. Era tudo que ela precisava como desculpa, não estava em igreja nenhuma naquele momento, era tudo que ela precisava como desculpa para não seguir a Deus, porque ela seguia a homens, e homens falham. Homens falham, gerações, elas se vão, elas terminam. Então logo terminou essa influência, acabou. Eles começaram a se desviar de Deus. Temos agora pessoas que não conheciam a Deus, diz o texto, que não conhecia a Deus e nem tampouco as obras de Deus. O que falhou? O que foi que aconteceu? Houve ensino, mas não houve aprendizado. Houve ensino, mas não houve aprendizado. Você está na classe, na escola dominical, aprender, na verdade, ouvir, haver o ensino, mas não haver o aprendizado. Os alunos estarem lá, estarem de semana, você apenas ouvir. O processo do professor não termina quando ele termina a aula. O professor, ele obtém êxito quando há o aprendizado. É para isso que foi feito o professor. E ele se alegra quando tem resultado, porque senão ele fica frustrado. Ele pode ensinar e ele apenas falou. Agora aqui houve ensino, mas não houve aprendizado. Deixa um dedinho aí e vamos lá em Deuteronômio capítulo 6, o verso 1. Volte um pouquinho aí, Gênesis, Êxodo, né? Um pouquinho para frente, você vai a repetição da lei, número, Deuteronômio. O 6, a partir do 1. O que esse povo tinha como escritura já na época? Lembra que quem escreveu foi Moisés. Então eles já tinham estatutos, eles já tinham mandamentos. E no verso 6, no capítulo 6, aliás, o verso 1, a palavra de Deus diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisse na terra a que passas a possuir. Então lá eles já estão em Juízes, na terra prometida, ou seja, ponto final da coisa, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e agora, e teu filho, e o filho de teu filho, ou teu neto,
Quanto tempo? Todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Então aqui nós já vemos o mandamento de Deus. Nós vimos Deus dizendo: olha, vocês devem guardar esses estatutos, mas mais que isso, não guardar simplesmente para vocês. Passe para os seus filhos, passe para os seus netos, passe para as gerações vindouras, passe. O verso 3, ouve, ó Israel, chamar, né? Atenta e cumpre para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que emana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Sempre que a gente vai no Velho Testamento, nós sabemos que aqui na Velha Aliança era uma aliança bilateral. Deus faz, você faz. Deus mostrando aquilo que o homem não era capaz de fazer. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, Deus chega e fala: olha, vocês viram o que você não é capaz de fazer? Eu faço tudo. Eu faço tudo. Jesus veio, cumpriu a lei. Aqui Deus, Ele está se revelando a nós, se revelando ao homem, se revelando à humanidade, e no Velho Testamento bilateral. Eu faço, vocês fazem. Então vocês cumprem, para que se multiplique na terra. Ouve, a Israel, nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deus fala ao povo: olha, me ame. É interessante, né? É um mandamento, aqui é imperativo. Deus não fala, talvez, quem dera, se você tiver um sentimento de amor, você me ama. É um mandamento: amarás ao Senhor teu Deus. E aí você, talvez, quando chega em 1 Coríntios capítulo 13, você vai ler sobre o amor, e aí você vai ler lá: o amor não busca o seu próprio interesse. Aí você fala: mas por que Deus manda amar ele então? Se o amor não busca o seu próprio interesse, será que Deus não está pensando no interesse dele? Não é uma contradição isso? Jamais. Porque Deus, amados, quando Ele diz para nós amarmos Ele, o maior beneficiado não é Deus, somos nós mesmos. Por isso que Ele diz: ame a mim com toda a sua força, ama o Senhor teu Deus com todo o seu coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos. Seu filho não nasceu inculcado, ele nasceu desinculcado. Quem vai inculcar é você. Inculcarás o teu filho, dele falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então Deus, ele vem aqui e fala: olha, leve a sério isso, o ensino dos seus filhos. Dedique tempo a isso. Valorize o que eu estou te passando, o que eu estou te ensinando. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os seus olhos, e a escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O verso 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó te daria, grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casa que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres te fartares. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito e da servidão. Então a palavra de Deus, ela vem e fala: olha, não é para vocês chegarem lá e esquecerem a palavra. Nós vemos aqui que Deus, ele vai priorizando, não priorizando, ele vai nos ensinando a priorizar, a valorizar a sua palavra. Agora, isso que você acabou de ler, pode voltar lá em Juízes, eles já tinham isso. Já era passado de geração em geração.
Ou seja, nós entendemos que uma geração falhou em passar para a outra. Houve uma falha em determinado momento aí. Agora, o que é mais triste? Houve consequência. Houve consequências porque eles foram por caminhos errados. E o que acabou acontecendo? A mão de Deus pesou contra eles. A mão de Deus pesou contra eles. Nós lemos: foi também congregada seus pais, no verso 10, nós já lemos, toda aquela geração, e após eles levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que Deus fizera a Israel. Agora olha o verso 11. Então, o verso 10 fala: olha, essa nova geração, eles não conheceram a Deus e nem as obras. O verso 11 começa a mostrar a consequência do que é uma geração que não conhece a Deus. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Baalins. O verso 12: deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e o adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Amados, a santidade de Deus é ela quem não permite esse tipo de coisa. A justiça de Deus é ela quem não permite esse tipo de coisa. É a natureza de Deus quem faz isso. A sua natureza não permite que alguém chegue e coloque os 2 dedos nos seus olhos, sem você, no mínimo, tentar se defender. A sua natureza vai fechar o olho, vai tentar impedir. A natureza de Deus é quem faz isso, por ser quem Ele é. E agora, os filhos de Israel, essa nova geração, eles, por não conhecer, eles começaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E onde estavam os pais dessa geração? Onde estavam os seus antepassados? O verso 13 fala: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Agora, olha o que acontece. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilhavam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a ele. Então aqui era Deus tratando com o seu povo. Por ser um Deus justo, um Deus de amor, um Deus santo. E olha o verso 15: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Talvez eles falassem: eu estou sem sorte. Aqui a mão de Deus pesava sobre o seu povo, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Algo que nós temos que considerar aqui: Deus aconselhou antes esse povo. O aconselhamento de Deus vem sempre antes da queda. Sempre Deus, Ele vem com a sua palavra bendita. É colocado diante de vós 2 caminhos. Um caminho tortuoso, um outro reto, um de bem, um do mal, um de vida, outro de morte. Escolhei, pois, o de vida. E Deus já tinha dito para Moisés: olha, Moisés, se o povo cumprir, eles serão prósperos, as mulheres serão férteis, o campo produzirá. Mas Moisés, se eles não obedecerem, haverá um tempo que as mulheres comerão o fruto do próprio ventre. E lá na frente nós vimos que foi exatamente isso que aconteceu. Então Deus, Ele vem, Ele ensina, Ele exorta, mas o povo, ele não obedeceu.
E a mão do Senhor, por onde quer que eles fossem, era contra ele para os seus maus. Então, você imagina um povo que tinha abandonado a Deus. Agora eu louvo a Deus porque sempre tem o seu remanescente. Sempre tem um ou outro que está ali guardando. Uma vela acesa, ela sempre vai acender outra, que acende outra. Hoje pela manhã falávamos sobre um dos juízes, Jefté. Jefté era conhecedor da palavra, porque quando os amonitas chegaram, o que ele usou contra os amonitas? Falaram, olha, a história é o seguinte. Então sempre tem aquele remanescente, tem aquele que está aceso, aquele que está ouvindo a palavra de Deus. Amados, e quantas velas eu preciso para acender outras velas? Uma. Eu posso fazer a diferença em toda a minha geração, se eu tão apenas for usado por Deus. Eles deixaram o Senhor, eles deixaram. E por onde quer eu fico imaginando, chegava na guerra e eles perdiam. Ao que eles atribuíam essa perda? Agora eu faço uma pergunta. Deus vem e nos desafia que nós temos que cuidar da nossa prole, dos nossos filhos, dos nossos netos. E talvez a pergunta que eu lançaria essa noite seria: qual é o maior bem que eu posso fazer ao meu filho? Mas eu começo ao contrário: qual é o maior mal que eu posso fazer ao meu filho? Qual o maior mal que eu posso fazer ao meu filho? Porque nós queremos fazer o bem. Qual é o maior mal? E a resposta é a negligência. A negligência. Quando nós não valorizamos aquilo que Deus valoriza, quando nós deixamos Deus para segundo, terceiro, quarto, quinto lugar em nossas vidas, amados, pela ordem natural, nós vamos primeiro que os nossos filhos. São eles quem vão nos enterrar. A nossa religiosidade de nada serve para eles. Apenas vir na igreja, sentar, ouvir e não haver um crescimento. Precisa procurar um médico se a criança não está crescendo. Pode ser nanismo, pode ser alimentação, mas é algo que não é natural. E se nós recebemos o leite materno desde o início, como Pedro começa a sua carta, e que nós vamos crescendo através desse leite, e Paulo fala também que nós devemos comer carne, alimento sólido, pelo exercício da nossa faculdade. Agora, o que acontece quando nós negligenciamos esse fato? Porque eles são a próxima geração. Pela ordem natural, quem vai enterrar eu e a minha esposa são as minhas filhas. Se não haver aí algo no percurso que desobedeça essa ordem, é o que vai acontecer. Triste quando inverte isso. Mas o natural é isso. E a pergunta é: o que eu estou deixando de legado para os meus filhos? E ainda, a extensão disso, o que eu estou deixando para os meus netos? E ainda, posso usar o irmão Isaías como exemplo, pelos bisnetos. Toda terça-feira pedindo oração pelos netos, bisnetos, ele só não fala tataranetos, né? Não sei ainda se tem, né? Não tem ainda não, né? Netos e bisnetos. O que eu estou deixando como legado? O maior mal que eu faço para o meu filho é negligenciar. É não dar valor. Achar que colocar as crianças aqui em frente é um mero enfeite, algo que o pastor inventou. Achar que trazer ele na escola dominical é algo que alguém está cobrando, ou algo que simplesmente eu devo fazer. Não entender a seriedade que é levar os seus filhos ao caminho do Senhor. Encucar, Deus falou, coloque na mente dos seus filhos.
E eu não canso de dizer isso aqui. Se eu não estiver ensinando os meus filhos, alguém está ensinando. E as mamães que estão chegando, é essa responsabilidade. Eu sou negligente quando eu negligencio o ensino, terceirizando, quarteirizando aquilo que é da minha responsabilidade. Tem crente que acha que o ensino espiritual ou vida cristã é uma vez por semana, no domingo. Eu fiz muito bem, levei meu filho na escola dominical, ali naquela hora. E o que é pior, quando não é praticado em casa, aquela hora não é aproveitada. A professora sabe, crianças que não estão sendo ensinadas e educadas na palavra do Senhor, pela desobediência e pela forma que ela está na classe. E aí o que acontece? Naquela pequena 40 minutos, 1 hora, ela não vai aprender, às vezes vai atrapalhar o amiguinho e vai entrar nesse processo. E nós achamos que está tudo bem, fiz um vistozinho lá. Amados, isso não é uma brincadeira, isso trata de vidas. Talvez nós estamos numa geração que banaliza. Antigamente aquilo que era chamado de bebê, agora é um nome técnico, é feto, né? Porque fica meio que informal, é um feto, né? Não dá valor. Talvez nós vivemos numa geração que ela está se esfriando, porque a Bíblia diz que isso aconteceria, que o amor de muitos se esfriaria. E nós devemos levar isso a sério. O cuidado com os nossos filhos. O que eles estão olhando na internet, o que eles estão olhando no celular, o que eles estão aprendendo. Há lixo de montes aí. Então o pior mal que você pode fazer para o seu filho é negligenciar, é deixar que o mundo cuide. Deus falou para inculcar. Você acha que seu filho já nasceu sabendo tudo? O que vai acontecer se você negligencia? Devemos parar para pensar isso. O que vai acontecer? Ele vai aprender por osmose, né, junto com todo mundo, vem pelo vento. Como que seu filho vai aprender? Como que minhas filhas iriam aprender? E nós terceirizamos, nós protelamos e vamos deixando. E aí depois os pais sofrem, né? Lá na frente, e colhem frutos amargos. E depois perguntam: até quando, pastor? Deus está me punindo. Não é questão que Deus está te punindo, é você que está colhendo frutos amargos dessa negligência. E o que é pior, se você está preocupado só com você mesmo, mostra porque o seu filho está assim, porque o maior problema é o seu filho, não é você. Porque uma mãe e um pai sofrem o que é necessário junto com o filho, não é o meu conforto. Então, às vezes, pai, eles estão desconfortáveis. O que eu fiz com esse filho? Ele não está pensando no filho, ele está pensando que ele não tem prazer nas coisas que o filho faz e no desconforto dele. Então, qual o maior mal que uma mãe, que um pai pode fazer a um filho? Negligenciar os ensinos, os estatutos de Deus. Negligenciar a correção, o direcionamento. A palavra de Deus vem, nos exorta, nos desafia, fala. E aí você chega para o seu filho e fala: não, deixa o menino. Não é isso? Estava brincando essa semana dos avós, né? Uma mãe tirou a chupeta, o avô foi e colocou a chupeta. Eu falei: eu não quero, eu vou ser avô, eu não pretendo fazer isso, né? Os pais, tem um termo que os pais educam, os avós deseducam, né? Estragam. Eu não quero ser um avô assim, muito pelo contrário, eu quero continuar ensinando minhas filhas e os netos de uma forma sem que atrapalhe eles e o crescimento deles também. Mas será que você corrige o seu filho com sabedoria, com aquilo que a Bíblia diz, da forma correta? Não é um descarregar da sua ira.
O pecado não deve ser constante na vida da criança, mas ser acidente. E a vara da correção também não deve ser constante, porque esse é sinal que não está funcionando, que algo está errado. Mas a criança, ela precisa de disciplina, precisa de direcionamento, e o que ela menos precisa é de negligência, de indiferença. Quem ama, educa. Quem ama, corrige. Quem ama, estabelece limites. E aí eu lancei a pergunta: qual é o maior bem que eu posso fazer ao meu filho? Qual é o maior bem? Qual é o maior legado que eu posso deixar aos meus filhos? O tempo está passando, amados. Minha filha casou já faz 1 mês e alguns dias, 1 mês e 1 semana, né? Se podemos dizer assim. Dia 8 agora completou 1 mês. Logo, logo sou vovô. Tem alguns que estão ouvindo aqui que os filhos já voaram todos. E pode aplicar isso nos netos. Mas o tempo está passando. E o que você está deixando? O maior bem que você pode deixar para os seus filhos não sairá do seu bolso, eu lhe garanto. Não é trabalhando mais para pôr alguma coisa que você não teve no passado para os seus filhos. Não é o maior bem que você vai deixar para o seu filho, não é isso. O maior patrimônio que você pode deixar para o seu filho se chama Deus. Esse é o maior patrimônio que você deixa para eles e para os seus netos. Este é o maior patrimônio. As mães hoje receberam uma reflexão muito bem elaborada, ótimo, e eu peguei um pequeno trecho, né? Se você não recebeu, pega no final lá com a Gislaine, né? Junto com um presente que é uma plantinha, que é didático também. Eu peguei aqui exatamente, reflete aquilo que eu estaria pregando. Lá você vai ler: você leva o seu filhinho à escola dominical e ao culto à noite? Você lê com ele histórias bíblicas antes de dormir? Também ora com ele nas refeições e ao se deitar? Você memoriza versículos juntos? Você seguramente já ouviu o ditado: palavras convencem, exemplos arrastam. Mamãe, isso significa que seu filho está observando sua conduta mais do que você imagina. Isso significa que se ele não vir ou não a vir debruçando-se sobre a Bíblia, dificilmente terá a iniciativa de ler a própria Bíblia. Dificilmente isso vai acontecer. Se ele não a vir dobrando os joelhos, dificilmente desenvolverá uma vida de oração e comunhão junto a Deus ou ao Pai. Se ele vem à igreja sozinho, isso está falando a mãe, ou acompanhado do pai, avós, amigos, mas a vê ficando em casa, ou escolhendo estar em outro lugar, ele dificilmente priorizará estar na casa de Deus, e ele não vai compreender a importância da igreja local e de congregar. Quantos adultos, quando chega a alforria, né, aos 18 anos, faculdade, molecada voa, não vê a hora de sair à igreja, porque os pais forçavam eles a ir na igreja, aquela coisa goela abaixo, não havia comunhão nenhuma com Deus. Josué morreu, o povo, estou livre, não é isso? Chegou 18 anos, a cartinha. Agora, será que ele entende a importância de congregar, de estar na igreja? E por fim, se ele vê que você não sabe recitar de cor versículos, ele dificilmente guardará a palavra no coração para não pecar contra Deus, como diz o Salmo 119, versículo 11. E aí ela lança uma pergunta: mamãe,
Que tipo de mãe é você? Uma mãe que convence com palavras, ou uma mãe cujo viver arrasta seu filho para a cruz e desperta nele uma sede pelas coisas eternas? Eu aplico isso tranquilamente aos pais. Não só à mamãe, mas ao papai e ao vovô. O que seus filhos, seus netos estão vendo em vocês? Quais são as pegadas, as pisadas que eles vão seguir? E volto a repetir, o maior bem que você pode deixar para os seus filhos não sairá do seu bolso e sim do seu joelho. É uma vida de joelho. É os pais de joelhos, filhos em pé. E eu já deixei esse testemunho aqui. Eu olho para minha mãe. Poderia não ter esse testemunho, mas eu tenho. Louvo a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Minha mãe não deixou nenhum patrimônio deste mundo para os seus filhos. No dia do enterro dela não tinha nada para abrigar, nada para dividir, sempre morou de aluguel, nunca lhe faltou onde morar, não precisou morar embaixo da ponte, Deus sempre supriu. Ela não deixou nenhum legado desse mundo, mas o patrimônio que ela deixou foi do céu. O maior bem que a minha mãe deixou para os filhos veio lá do céu. Eu a via orar. Tenho certeza que a Gislaina viu também, de madrugada. Amados, eu estou falando depois de velho. Estou falando depois de velho. Minha mãe ia posar em casa e naquilo que eu negligenciava, ela não o fazia. Ela falava: filho, deixa a mamãe dormir na sala. E quando eu passava, eu levantava para acordar ela, vou acordar a mãe para ir na usina, que eu ia deixar ela em Guaíra, né? Ela vinha posar e eu passava para deixar ela. Aí quando eu abri a porta, a velhinha já estava trocada de joelho, orando por cada um dos filhos. Estava lá. Esse é o legado. Os meus olhos viram isso. Eu a via evangelizar sempre, confrontando, trazendo enrosco para a vida dela, mas ela ia, levava a palavra. Lembro do seu Geraldo, macumbeiro, do lado da minha casa, do lado esquerdo da minha casa, fazendo macumba do lado de lá do muro, acendendo vela, fazendo as coisas, e ela do lado de cá, dobrando o joelho e orando e falando: não vai dar certo, vai cair por terra isso, o mal não vai triunfar. E ele gritava do lado de lá: desgraça. Se converteu pelo poder da oração e do evangelismo. Se converteu. 3 meses depois, morreu. Morreu. Eu a via orar, eu a via evangelizar, eu a via cuidar. Qual o exemplo que você está deixando para os seus filhos? Daqui 20 anos, se seu filho estiver pregando no meu lugar, o que ele vai estar dizendo de você, mamãe? O que ele vai estar dizendo de você, papai? Eu posso olhar para o meu passado e ver minha mãe adotando 2 meninas, abandonado pela sociedade, uma de 18, outra de 6 ou 5 anos, 6 anos, negras. A de 18 anos cega, tropeçou na mãe que morreu no banheiro, já não tinha pai. E quando ela foi fazer isso, que eu tinha 13, 14 anos, eu falei: mãe, a senhora vai trazer esse enrosco para dentro de casa, a senhora vai morrer e vai deixar isso aí para a gente. Eu disse isso. E ela falou: menino, você não sabe o que fala. Dá licença. Te perdoo porque você não sabe o que fala. E a Lucélia, que é casada com o Christian, é o que vocês viram batizando aí. Essa menina chamada Lucélia é fruto desse amor, de abrir a casa, de abrigar, de colocar dentro. E às vezes nós não estamos dispostos a fazer isso com a própria mãe, com o próprio pai, com o irmão, com um parente próximo, quem dirá com estranhos, vizinhos.
Por isso que eu digo que nós estamos a dever a nossa geração deve à geração passada, quando eu olho para minha própria mãe. Eu havia perseverar em oração pelos seus filhos. Um belo dia, como filho pródigo, eu falei: estou fora, estou indo embora. Filho de crente não é crentinho. Se você está na segurança que seu filho está na igreja, observa. Pais, observa, pastoreie o coração dos seus filhos. Porque às vezes ele está empurrado, ele está amarrado, está emburrado, e a motivação pode ser mil e uma coisas, motivos, menos Deus. Ore pela conversão do seu filho, suplique, porque eu sou exemplo disso, de alguém que cresceu numa igreja e não era crente nem aqui nem na China. Eu queria ficar assistindo os Trapalhões, que concorria com a noite. Eu adorava ouvir aquela musiquinha do início dos Trapalhões, e o pé ia, a cabeça ficava lá na janela e minha mãe puxava. Esse era eu. Mas quando eu fui para o mundo, quando eu deixei eles, quando eu olhei para minha mãe, era eu que pagava o aluguel dela. E o coração duro, rebelde como um jovem adolescente pode ser. E eu disse: eu vou embora, e vocês se virem com o aluguel. E sabe por que eu fiz isso? Porque a minha mãe era contra meus atos e atitudes, e ela não aprovava. Você não vai fazer esse tipo de coisa aqui em casa, você não vai fazer isso, a senhora não vai sair do meu pé. Eu vou embora então. Saí de casa. Amados, eu saí para um lado, minha mãe para o outro. Eu fui para o mundo, minha mãe foi para o quarto orar, dobrar o joelho e suplicar pelo seu filho. Eu já contei esse testemunho aqui. E eu chegava, às vezes eu mudei de casa, que era do outro lado da cidade, lá em Jundiaí, e às vezes ficava longe, e eu vinha de Caieiras, vinha de São Paulo, e eu passava por Várzea Paulista, onde ela morava. Então eu tinha que andar mais 17 quilômetros para chegar em casa. O sol já estava nascendo, então eu falava: vou dormir na minha mãe. Eu tinha minha chave. Quando eu chegava, a minha cama estava o quê? Arrumada. E por 2 vezes pelo menos eu lembro, 2 vezes, eu sou convicto. A primeira eu escutei a voz dela. Ela estava lendo a Bíblia, um salmo, não lembro qual que era, ali eu dormindo. A segunda vez eu acordei, porque alguma coisa molhou meu rosto, era minha mãe ajoelhada ali, chorando, suplicando: Senhor, traga meu filho de volta. Amados, nenhum dinheiro no mundo que minha mãe tivesse me deixado, maior patrimônio, ela poderia ter se matado de trabalhar para me dar uma faculdade, não teria tanto valor como essas lembranças magníficas. Não teria. Que presente que eu tenho da minha mãe. Não tem como eu não olhar para a vida da minha mãe e não ver Deus. Não tem. Eu volto a perguntar: o que você está deixando para os seus filhos? Mamãe, exemplo de negligência ou mostrando o caminho que leva a Deus? Na prática, como está escrito naquilo que você recebeu. Que nós possamos já sair daqui pensando não somente em nossos filhos, mas em nossos netos e bisnetos. E eu termino citando Paulo quando ele escreve a Timóteo, a primeira carta, lá no capítulo 3, verso 6, ele fala: Timóteo, eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações de noite e de dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te,
para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó, Lloyd, e a tua mãe, Eunice. E eu estou certo que também em ti. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo fala: eu vejo em você uma fé que eu via na sua avó, uma fé que eu via na sua mãe, uma fé que eu vejo em você, uma fé sem fingimento. E hoje você é mãe, você tem filho, amanhã você é avó, e se alguém for escrever uma carta lá no futuro para o seu neto, ele vai poder dizer isso: eu estou vendo em você o que eu via na sua avó. Eu espero que alguém escreva um dia, se precisar escrever, veja isso na minha vida, na vida da minha esposa. Uma fé sem fingimento. Não é aquela fé na frente do pastor, não é aquela fé somente na igreja, é a fé que deixa legados, que deixa rastros a ser seguidos. É a fé que vem de Cristo, a fé que leva a Cristo. Eu termino perguntando: você tem deixado um rastro de fé como legado, não só aos seus filhos, mas aos próximos que vêm após você? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar essa noite. Pai bendito, obrigado pela sua santa palavra. Ó Deus, eu te louvo. Te louvo pelo presente que o Senhor me deu, pelo tempo que durou, que foi a minha mãe. Ó Pai, mas ainda há tempo, há muitas mães aqui essa noite. Há muitos pais aqui essa noite. Ó Deus, e é a Ti que nós elevamos as nossas orações. Não deixe esses pais negligenciar aquilo tão precioso que o Senhor nos deu. Ó Pai, nos dê sabedoria para cuidar dos nossos filhos, netos e bisnetos. Nós temos água a dar para o sedento. Ó Pai, por favor, num mundo tão hostil, no mundo em que nós vemos a iniquidade se multiplicar, a começar de mim, ó Pai, nos ajude, por graça. Ajude as mamães, ajude os papais, os avós, nos ajude como família. Te agradeço por essa porção da sua mensagem e que nós possamos pôr em prática, não digo essa semana, mas agora, a partir do momento em que nós somos desafiados. Te agradecemos e consagramos tão somente a Ti, em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém.